Na dança pode? Será que pode mesmo? Está começando o Na Dança Pode, um podcast memorável para o nosso mundo da dança. Afinal de contas, queremos proporcionar muita comunicação e trazer conhecimento de verdade para vocês. Prazer, eu sou a G Pérez E eu sou a Jaque Coutinho e juntas nós somos as hosts do Na Dança Pode. Vem que o podcast é nosso! Estamos aqui hoje com mais um bailarino formado em dança, pós-graduando em docência, fundador e diretor artístico da Mais Uma Companhia, espaço para pesquisa de improviso cênico, dança contemporânea e performance. Dançou em La Mondense, em Vancouver, Canadá, produtor cultural do Festival La Danse, trabalhou como intérprete, criador e estudou com diversos profissionais de dança extremamente renomados, que ele vai contar pra gente depois. Foi eleito conselheiro de cultura na cadeira de dança em São Caetano do Sul, contemplado com diversos editais, todos pela cultura em São Caetano também. Recebeu o prêmio Funarte Respirarte com o trabalho Mirar pelos Enquadros, contemplado pela Lei Aldir Blanc com o projeto Helenas e com o projeto Caos, o Terrorismo Poético. Trabalhou com muitos projetos artísticos sociais em algumas ONGs. Estamos aqui com Felipe Júlio. Muito prazer estar com você. É um prazer imenso estar aqui com viu? vocês. Eu já acompanho o trabalho de vocês e, assim, super admiro. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom! Prazeraço. Que currículo, hein? Nossa, que jornadinha, né? Quando ele mandou pra gente, ele mandou tipo tudo, assim, tá? Esse aqui eu fiz um resuminho. E aí eu falei, nossa, se eu ficar lendo, a gente vai ficar 3 horas de introdução. Mas aí eu acho mais fácil ele contar um pouco da trajetória dele pra gente. Você, Fê, que contou um pouquinho que você é filho de uma mãe solo, diarista, que teve que batalhar muitas vezes pra conseguir ter tudo isso na mochilinha da vida. Conta um pouco pra gente como foi tudo isso. A minha carreira começa no ensino fundamental, numa escola em São Caetano do Sul, onde eu tinha a oportunidade de fazer dança, música e teatro na grade extracurricular, né? E aí, um certo dia eu falei assim, vou me inscrever, mas rolava aquela coisa, não, será que eu vou dançar, né? O menino, meus amigos, o que eles vão achar? E aí, passou um momento em que todo mundo tinha que fazer. Todo mundo tinha que fazer, então começa a compor a grade curricular da escola. E aí eu falei, ufa, então tá tudo certo, assim, né? Aí eu me inscrevi e aí eu comecei a fazer dança, música e teatro na escola. Quantos anos? Tava com uns 8 anos. Bem petitico. 8, 9 anos, isso. E aí nesse incentivo dessa picadinha, assim, começou a... Fala, gente, eu acho que isso é legal, assim, esse mundo, tá me cativando. Isso vai me alimentando, assim, eu esperava um momento de chegar a hora da dança, da música e do teatro. Mas teve algum motivo, assim, que você acha que te conquistou de alguma maneira? Eu sempre gostava muito da música. Então, assim, eu curtia muito estar na música e estar assim, sabe, curtindo. Sei. Fala, gente, isso é muito bom, né? E aí, nisso, eu começo a dançar. Começo a dançar, a fazer aula de música. A música que eu imaginava era assim, eu aprendi a tocar uma bateria, eu aprendi a tocar um piano, só que aí a gente aprendia flauta. Aí, eu ficava quietinho assim, eu tô achando que não é isso. Não é tão legal. Não é isso. Já queria um movimento ali junto. Já queria um negócio que me, né? E aí eu peguei, falei, bom, eu acho que eu vou ficar... Aí eu saí da música, aí fiquei só na dança e no teatro, que aí no teatro eu já tinha corpo, né? Só que aí eu tinha dificuldade com decorar as falas. Putz! É uma coisa bem normal, né? Quando te dá aquelas 20 páginas pra você decorar, realmente. Nossa, aí eu tentava improvisar e tinha que voltar, enfim. Aí eu falei, eu acho que a dança tá contemplando, assim. Tô dançando, tô escutando a música e tô, de certa forma, falando através do meu corpo. Exato. Né? Então aí eu vou ficando só na música, na dança. E aí nisso que eu vou ficando só na dança, eu vou conhecendo mais as pessoas e aí, de fato, eu começo a fazer extracurricular também. Então, estava dentro da grade curricular e o extracurricular também eu falo assim, quero dançar mais. Então, eu ficava depois da aula, almoçava na escola e fazia aula de dança. E aí, nisso, uma amiga chega pra mim e fala assim, Fê, você gosta muito
Deixa eu te levar para uma escola de dança que vai te ajudar a crescer. Aí eu, ajudar a crescer. Eu falo que essas pessoas são anjos na nossa vida, né? Mas como assim? E pra onde, né? Eu crescer. Eu ficava assim, né? Eu crescer. Eu acho que sim, mas eu nem sabia se isso seria uma profissão, o que eu ia fazer com isso, né? Porque, infelizmente, na escola a gente aprende o quê? Que a dança é só uma atividade. Isso, exatamente. E aí, nisso, eu começo a... Aí eu pego e falo assim, tá, vou com você. Só que essa dança que eu fazia na escola era uma dança contemporânea, sabe? Um estilo mais livre. Moderno. Então, assim, né? E aí, quando eu chego na escola... eu vim fazer uma aula de dança, minha amiga me indicou. Então tá, os meninos aqui, eles são bolsistas. Eu, nossa, legal, né? De certa forma. Ótimo. Porque, assim, já ia rolar uma questão, né? Minha avó diarista, minha mãe também. Então, como que seria, assim, né? Então, quem vai pagar? Eu tava numa escola de ensino público de São Caetano, então, como que seria isso? Eu falei, então tá, então dá pra eu fazer. E aí, nisso, eu começo a chegar eu chego na escola e aí a primeira aula que eu ia fazer era do quê? Balé. Balé. Lógico. Meu Deus, gente, como que é isso, sabe? O braço. Aí a cena da flauta volta, né? Falei, gente, é muito doido, porque essa dança que eu fazia era uma dança que me, possibilitava jogar o corpo, fazer estrelinha, eu sempre gostei de fazer essas acrobacias. E aí quando chegou e era uma música lenta, e os movimentos lentos, e eu, gente, o que é isso, né? Mas aí, de certa forma, isso eu falei, tá, aí minha amiga conversou comigo, aquela coisa, né? Conversou comigo e falou assim, é o começo, daqui a pouco você faz uma aula de jazz, aí tem contemporâneo, sabe? Você vai começar, é assim, confia. Aí foi só na crescente, assim, foi só crescendo, aí eu comecei a fazer aula de balé, daqui a pouco eu fiquei, eu acho que 1 mês e meio fazendo aula de balé, depois já me enfiei na grade de jazz, aí depois de uns 3, 4 meses eu fui no contemporâneo e fui começando a entender o porquê que eu tava começando no balé. Entendi. Que esse balé ia me ajudar nas outras linguagens, assim, sabe? Nossa, isso é muito importante, porque ninguém gosta de fazer balé, né, no primeiro momento. E aí a gente demora a entender por que o balé traz toda uma base pra você conseguir fazer um jazz, ou contemporâneo, ou sei lá, qualquer outra coisa, assim. Porque é pra você aprender a esticar o pé, né, basicamente. E aí uma galera passa por essa fase, tipo, nossa, que saco, essa aula quadrada, tem que fazer tudo aqui bonitinho, certinho, um caos, né? Isso, na verdade, deveria ser a responsabilidade do professor conectar, né? Olha, isso daqui faz sentido, assim, assado, mas a gente sabe que não é a realidade. E Fê, como que foi isso tudo durante a sua formação, né, de bailarino em si? E você aqui foi premiado com várias peças coreográficas. Você montou, como é que foi sua vida descoberta coreógrafo, né, e produtor também? Foi muito doido, porque eu percebi que eu era alguém muito criativo, assim, dentro disso. Eu era tímido, então quando eu comecei a dançar, eu sempre fui muito assim, quieto na minha, e na dança eu conseguia me explodir. E aí quando eu saía dessa dança eu voltava. Eu acho isso tão legal da sabe? dança, né? Esse lugar de, tipo, proporcionar pra pessoa realmente sair, tirar as emoções de dentro ali e colocar pra fora de uma forma através dos movimentos, que é isso que é a graça, né? Não, e aí então, é isso, aí eu percebi que eu era alguém muito criativo, só que eu ficava muito quietinho, então eu observava muito. Então eu observava como que o professor estava montando a coreografia, observava como que ele escolheu o figurino, a música que ele escolheu, sabe? Então eu fui alguém que fui me descobrindo como um coreógrafo num silêncio, assim, sabe? E aí em algum momento uma chave virou pra mim, aí eu vou estudando, aí me formo primeiro no jazz. E aí, quando eu me formo no jazz, 1 ano antes, a gente faz um estágio, né, das turmas, não sei o quê. E aí, no meio do ano, já uma escola me chama pra dar aula. Aí eu falei, será que eu tô preparado? Eu falei, não. Você já tava com quantos anos, mais ou menos? Eu já tava com 15 para 16. 15 para 16 Legal. anos, assim. E aí, onde a chave vira, e aí, não sei se eu tô preparado, mas vou. Aí eu fui, né, nesse embalo.
E aí eu começo a coreografar uma dança que eu nem sabia direito o que tava fazendo. Assim, Como todo mundo. tipo, eu acho que é assim, né? Mexe o negócio. E aí deu certo. E aí eu me sinto realizado, recebo uns feedbacks legais. E aí isso vai me alimentando, aí eu vou começando a estimular o meu lado criativo. E aí desde então eu começo a só subir também, assim, né? No sentido de... comecei baixinho mesmo, assim, a primeira apresentação foi numa mostra de dança que tinha em São Caetano, de hip hop, não tinha nada a ver, assim, com dança contemporânea nem balé. E aí eu montei com um grupinho de amigos, assim, que já dançava, e aí a gente foi pra essa mostra, abriu inscrição, não sei o que, traz seu grupo. Aí a gente foi, se apresentou, e aí a galera gostou, assim, aí eu falei, nossa, que interessante, eu acho que Legal. é legal continuar, né? E aí eu vou começando, e isso vai me alimentando. Aí quando eu vou pra fora também, isso borbulha cada vez mais, assim. E aí um fato muito engraçado, assim, hoje eu dou risada disso, mas antes eu não tinha noção da responsabilidade que eu tava nas costas. Que foi, já estava dando aula, me formei, comecei a dar aula de jazz, né? E aí um grupo de dança, onde eu já dava aula, fala pra mim assim, Fê, eu quero mais, eles queriam mais, assim, aí eles viam as companhias dançando, falavam assim, por que a gente não dança uma coreografia de 10 minutos, não sei o quê. Aí eu... 10 minutos? Gente, 10 minutos. Aí eu comecei a ir assistir bastante coisa e automaticamente fala assim, eu acho que dá uma possibilidade vou experimentar, aproveitar isso, né? Não tinha um peso tão grande nisso tudo. Aí eu levei esse grupo, aí eu criei com esse grupo um trabalho de 25 minutos chamado Restritos. Era Gente, isso era só. de 10 De 10 para 25. E assim, a sua formação, você foi entendendo então o que era preciso para se tornar esse coreógrafo e foi agregando ferramentas ao longo da trajetória. Foi. Em nenhum momento você parou para estudar como que você ia fazer, você foi prestando atenção no movimento que a vida, enquanto artista, ia tomando, é isso, né? Exato. Que loucura, né? Exatamente. E aí, nisso, eu peguei e falei, vou criar esse grupo. Aí, esse grupo, só que assim, gente, eu tinha 17 anos. Nossa! Eu achei que, tipo, já tava talvez. Não, eu tinha 17 anos, juro pra vocês. E eu estava criando um espetáculo. Porque aí depois a galera queria dançar variação, eu ajudava a ensaiar. Sabe, é uma loucura? Uma loucura, quase uma irresponsabilidade louca. Que aí eu fiz, a gente levantou, acho que quase assim, tinha essa obra de 25 minutos, mais esses diversimãs, que era tipo, dançar um solo, Fê, eu quero dançar um dueto, sabe, assim. E aí eu levanto um negócio que era de 1h30, assim, quase. Caramba. E aí Um espetáculo completo. Aí eu conheci um amigo que trabalhava numa fábrica de cultura de Sapopemba, que fala assim, Fê, traz pra cá isso que eu comentei pra ele. A gente tem um negócio que eu não sei onde dançar, tinha que pagar teatro pra apresentar, então onde apresentar? Aí fábrica de cultura, então eu falei, legal, aí ele me chamou, me convidou, deu certo. Só que era isso, 17 anos, eu levando uma galera no ônibus por uma fábrica de cultura, eu não tinha noção disso. Aí quando a ficha caiu, assim, eu falei, gente, olha que loucura que eu tô fazendo. E hoje passaram-se quantos anos disso? Porque assim, eu acho incrível quanto nós artistas a gente tem essa habilidade de ir dançando conforme a música, literalmente. Então você vai ali vivendo essa carreira e vai agregando ferramentas e vai aprendendo conforme o fluxo já tá acontecendo. Mas hoje, passado, aí você vai me dizer quantos anos, você enxerga talvez a possibilidade de antigamente, não antigamente, mas se hoje fosse repetida essa situação, você talvez teria esse lugar de, então eu vou encontrar uma forma de uma formação para fazer isso. Como é também pra gente conscientizar outras pessoas que talvez estejam passando por esse momento, porque o que a gente mais vê acontecendo a dança informalmente, né? E aí a minha pergunta é por falta de informação viável a todos, ou realmente é porque as pessoas elas nem sequer pensam na possibilidade de parar, estudar, enfim. Ou às vezes não dá tempo, realmente, né? Como foi o seu caso.
Não, eu acho que no meu caso, o que aconteceu foi que eu não tinha esse aparato da tecnologia tão presente, assim. Então, eu não imaginava que sim, poderia fazer um curso, poderia estudar sobre a composição coreográfica, entender esse peso da responsabilidade de levar um grupo pra sabe, assim? Mas isso eu sinto que foi uma ausência de informações para que eu pudesse acessar, para ter acesso, que hoje a gente tem muito acesso. Então, o que eu falo dessa ponte que estabeleceu hoje, assim, hoje a gente tem muita coisa, assim, a gente consegue ver um curso, joga no Google, já aparece coisa, a gente fala, nossa, é verdade. E antes não, era muito difícil para mim, né, com 17 para 18 anos ainda, a gente fala de um lugar que ainda a tecnologia estava começando a engrenar. Que ano foi isso, mais ou menos? 16 anos, tem que fazer uma conta. Eu tenho 29 hoje, então foi... Dá pra dar 2011, vai. Isso, por aí, 2011. Isso. Tá. Porque eu acho que hoje a gente já vê muito mais sendo falado sobre o que é importante para um professor, para a formação de um professor enquanto habilidade artística, pedagógica. Hoje eu acho que já tem esse lugar da responsabilidade muito maior do que antigamente. E talvez esse histórico faça com que, e assim, é o histórico da grande maioria, não generalizando, mas é a grande maioria, que se faz de uma formação informal. Porque é aquilo que você falou, lá anos atrás a gente não tinha acesso a tanta informação como a gente tem hoje. E às vezes nem tinha esse espaço de refletir. De tipo, o que eu preciso para poder ensinar a coreografar? E aí eu acho que foi criada também essa imagem de tipo, sou bailarino, posso ser professor. Ou sou professor, logo sou bailarino. Né? Então isso também eu fico sempre nessa reflexão. E é difícil quando a gente fala de pessoas que são minoria, né? Na maioria das vezes. Assim, às vezes você tem um sonho e a forma como você tem de conseguir chegar lá. Ali. E aí vou fazer desse jeito, mas pra frente eu estudo e entendo, né? Então eu acho que muitas pessoas entram nesse cenário, assim. E uma das coisas que eu queria até te perguntar, Fê, é você, sendo negro, na sua formação inteira, você sentiu alguma preconceito, racismo? Ou, tipo assim, não vamos colocar ele aqui nesse momento porque tem outras pessoas melhores, né? Entre aspas, assim. Você sentiu isso em algum momento ou pra você não foi dessa forma? O que acontece é que, assim, há tempos atrás eu não me reconhecia como um artista negro. Isso eu achei muito bonito que ele contou pra gente. Conta um pouco mais sobre isso primeiro. Eu não me reconhecia ainda como esse artista negro, com essa potência toda. Então isso veio recente, adulto, numa fase assim... que aí depois eu fui rever lá atrás, porque assim... Não, se eu falar pra vocês que eu sofri algo lá atrás, eu não sofri dentro da dança. Fora eu tive algumas questões, mas dentro do cenário da dança não tive. Fora é a nossa sociedade racista, né? Que sim. E ponto. Mas na dança eu sempre tive o privilégio de ter pessoas muito boas assim comigo, assim, que foram me aportando. Porém, quando... aí nessa espreitada de bailarino que vai dançando nos festivais, não sei o que, eu não batia assim isso pra mim, mas isso depois quando eu fiquei adulto e eu começo a me reconhecer como um artista negro, várias chaves mudam assim, a minha forma de ver o mundo, e aí isso se deu também, vale a gente pensar, se deu através desse ato de criar, de se reconhecer, assim, de me reconectar comigo, legal, de começar a perceber minha ancestralidade, sabe? Então isso foi um balanço de afeto comigo mesmo, assim, tipo, nossa, legal, eu tô me escutando e tô dando através da dança. Então, quando eu ia compor os meus trabalhos solos, eu me fechava na sala e trabalhava assim, no silêncio, assim, me entendendo, falando o que eu quero falar, pra onde eu quero ir, o que eu quero compartilhar para esse mundo, né? E você acha que talvez não tivesse ainda rolado esse reconhecimento enquanto artista negro, porque o que causou ali o seu bloqueio de até então não conseguir se reconhecer? Porque eu não tinha referências negras. Entendi. Nossa, eu ia falar isso.
Eu não tinha referência, eu não tinha bailarinos negros que eu pudesse olhar e falar, nem nos festivais. Nos festivais, às vezes não tem dentro da sala de aula, não tinha na escola, Exato. não tem primeiro os bailarinos negros, né? Até você começar a entrar nesse meio e você começa a procurar, tipo, o Alvin ele é uma referência, aí você vai falando, nossa, agora existe uma companhia para esse público. O que eu também tô fazendo de diferente para isso, sabe? Eu acho que não tem. Realmente não tem, é bizarro você fazer, gente, como assim? E talvez essa questão também, mais uma carreira autodidata no começo, foi justamente porque você não tinha essas outras referências, né? Então é fazer com o que eu tenho aqui o melhor que eu posso. Sim, né? sim, exatamente. Então eu acho que isso foi uma descoberta em silêncio, que aí quando eu saí dessa sala, falei, gente, alguma coisa virou. E aí eu começo a cavar. Aí é onde eu começo a conversar com pessoas. Me indica um espetáculo negro, sabe assim, de pessoas negras que eu assisti. E aí eu vou me cavando e vou me descobrindo e falar assim, olha, é isso. E aí nessa descoberta a gente vai percebendo a ausência de pessoas negras como referências para nós, né, pretos. Então, foi ao mesmo tempo muito bom para mim, mas muito triste de certa forma. Então, assim, ficou um balanço muito doido, porque eu falava, gente, teria tudo pra gente ter essa referência. Se eu tivesse, talvez, se eu tivesse essa referência lá quando comecei, talvez muitas coisas teriam sido diferentes, de certa forma, né? Eu teria passado por um caminho mais didático, que aí a gente observa aquela pessoa, a gente fala assim, nossa, o que ela fez? Como modelo, ela estudou, né? ela fez um curso ali, ela fez um curso ali, eu quero fazer aquele curso ali pra tentar encontrar esse caminho. E aí, quando você só tem essas referências, você acredita que aquilo é aquela verdade. Então, foi uma das coisas que foram me alterando conforme o tempo. E aí hoje me reconhecendo, e aí eu cada vez mais percebendo essa ausência. E aí aproveitando essa outra pergunta, né, de que eu venho fazendo hoje. Hoje eu venho sendo a minha própria empresa, assim, de fato. Legal. Ele criou um festival, né, com Sim. 90% de pessoas negras. E aí conta um pouco pra gente como é que foi isso, assim, porque você falou até que uma das barreiras são os jurados que você que enfrentou, foi achar pessoas negras pra estarem no júri. E como é que foi tudo isso? De onde veio essa ideia? Essa cabeça pensante que não para. Talvez até um pouco do que você encontra uma forma elitista de ver, né? Tipo, dos jurados, o que tem hoje. O creme de la creme, mas é o creme de la creme do quê? Né? De qual modalidade que a gente sempre vê, enfim. Sim. Não, o Festival La Dance, ele surge do impulso na pandemia, assim, foi pandêmico. Surtos pandêmicos, eu amo. Onde a gente, começa a perceber cada vez mais, eu comecei a perceber mais essa ausência, porque eu sempre questionava, falava assim, gente, dentro dessa composição toda, desse currículo, sabe, que eu venho traçando, eu nunca era chamado para ser jurado, sabe, assim, eu fui convidado uma vez para um festival que eu sempre cresci, assim, dançando com bailarino, então eu sou muito grato por esse festival, por ele me ver dessa forma, falar assim, nossa, ele foi bailarino, ele estudou, que eu fiz a graduação de dança, então, enfim, olha, vem cá ser jurado, acho que é legal, você tá com uma bagagem interessante, você vai conseguir somar com os trabalhos, então isso eu achei bárbaro, assim, mas aí foi esse único, assim, né? E aí eu sempre vou coreografando para as escolas, e essas escolas sempre ganham primeiro, coreografia revelação, não sei o quê, mas aí nunca ninguém me chama, assim, sabe, pra ser. Aí na pandemia eu falei assim, gente, o que tá acontecendo, né, de certa forma, aí você começa a ter até nossa, será que é ruim? Sabe, assim, eu sou ruim, eu sou bom? Começa a se questionar da sua própria potencial, né? Exato, e aí eu peguei e falei assim, eu não vou ficar esperando. Falei, não vou ficar esperando. Eu vou criar, então, o festival, vou criar sabe? E aí, automaticamente, criando, a gente não só abre pra nós, mas pra outras pessoas, com certeza, né, também. Claro. E aí eu fiquei pensando, pra quais pessoas? E aí foi onde sai esse lugar, assim, pra pessoas negras, então. Porque se eu tô sentindo essa ausência também de ser chamado, e tô sentindo a ausência desse espaço, por que não criar esse espaço pra essas pessoas, pra gente se unir, né, e somar junto. Claro. Eu não tô querendo competir com nenhum outro festival, mas eu tô querendo abrir esse espaço, ele existe. Sim.
e vamos Eu acho que é muito bacana a iniciativa, com toda certeza, mas é aquilo que a gente estava conversando no off, de ainda eu vejo muito essa separação de o público negro e o público branco. Né? Eu acho que a gente poderia unir forças, porque afinal de contas somos seres humanos, ponto. Né? Eu acredito que a criação com esse propósito não é de divisão, né, Fê? É muito pelo contrário, é para trazer voz ao público que é sempre a minoria, como a gente sabe, é uma realidade, mas ao mesmo tempo, ainda assim, unir como sociedade, como ser humano, certo? Exatamente. E eu acho que esse todo, ele observar como, nossa, de fato é uma ausência. Por que então não dar esse espaço? Então, olhar para isso que está acontecendo e falar assim, nossa, é real. Tipo, não é pra, afastar. É pra, olhar e falar assim, ter empatia com essa coisa. Falar assim, nossa, é real. Vamos junto, Fê. Como que eu posso te ajudar? Vamos junto. Sabe, assim, é sobre isso. Porque não adianta nada a gente criar dois mundos, sendo que a gente vai viver no mesmo mundo, na real. Entende? Então, como que a gente começa a compreender a empatia, esse lugar do empreendedorismo mesmo, junto, abrindo esses espaços. Então, é sobre isso que eu penso, assim, que a gente precisa caminhar. Sabe? E o júri, você falou que sentiu muita dificuldade de encontrar ainda artistas negros que estão já no júri de outros festivais para também compor o júri no seu. Então, como que você pensa, ou como que você pensou na época em dar esse start? Então se não tem, eu vou fazer o lugar para essas pessoas. Como que foi, assim, esse critério seu de escolha? Foi isso, porque nas primeiras edições, eu ainda não tinha tão esse pensamento de só dar espaço para as pessoas negras, assim. Então, eu trazia pessoas brancas também para somar. Foram nas 2 primeiras edições. E aí era mais fácil, de certa forma. Tinha 2 negros, uma pessoa branca e tava tudo certo. E aí a chave vira, enfim. E aí nessas últimas edições eu começo a ter esses problemas, porque a escola chega e fala pra mim assim, Fê, quero muito participar, mas aí esse trabalho ele quer competir num festival X. E geralmente esse festival X tá tal pessoa como jurado. Então é importante que essa pessoa veja esse trabalho agora aqui pra me dar um feedback pra eu poder estar lá no, sabe assim, nesse gancho. E aí eu falei, não, tudo bem, me indica as pessoas. Aí me indicava, eram só pessoas brancas, assim, né? Então, né? E aí eu falei, não, então o que eu vou fazer? Vou pesquisar pessoas que estão nesses festivais maiores para poder trazer, então, porque eu acho que isso vai ajudar essas escolas, porque né, a gente precisa escutar quem está comprando esse nosso produto. E aí nisso eu começo a ter essa dificuldade, porque o que acontecia? Quem eu encontrava já tá com um status alto, então, vai cobrar um valor que eu não consigo, eu tô começando agora no negócio, eu não consigo pagar, e aí eu me sinto mal de chegar e falar assim, olha... eu consigo pagar tanto. Então, assim, pode ser que a pessoa até vá, mas eu não me atrevi, assim. Eu falei, não, nesse momento eu ainda não vou me atrever. Vou batalhar para chegar pelo menos num valor legal, e aí convidar e mesmo assim falar assim, é esse valor ainda, mas, né, enfim. Então, essas pessoas que já estão com esse status que é difícil de pagar o valor que elas querem. E as outras pessoas não são as pessoas que estão nesses festivais. E são pessoas boas também, são pessoas que estudam, são pessoas que estão engajadas com o movimento que está acontecendo de composições, sabe? De didática, porque eu penso que o festival não é só sobre mostrar um trabalho coreográfico, você tem que observar também um caminhar de evolução desse bailarino, né? E eu acho que júri também não é só sobre quem tem uma carreira de sucesso, porque afinal de contas, o que é sucesso pra você? Opa, uma pausinha de leve aqui no nosso episódio pra te contar que agora você também pode apoiar o seu podcast de dança, o Na Dança Pode. Através da plataforma Apoia-se, há diversas formas de você conferir e colaborar com a gente, ganhar várias exclusividades para fazer parte da nossa comunidade e contribuir para que o nosso pod continue crescendo e comunicando muito na dança. O link você encontra depois que terminar de escutar ou assistir o seu episódio aqui na nossa descrição. Na Dança pode apoiar? Pode sim. Apoie o Na Dança Pode. Cada um tem a sua visão de sucesso. Eu acho que é sobre aquele que estuda, aquele que tem, de novo, um background para poder sentar ali e avaliar. Ponto, né?
Então eu acho que isso também acaba bloqueando muito a contratação de diversos artistas, e aí eu não falo nem só para os negros, mas para os brancos também, porque a gente fala, tá, mas aí a pessoa que tá ali no júri ou numa posição, e aí você pode pegar uma empresa, uma posição superior, então é só aquela que teve uma carreira de sucesso. Mas o que é sucesso, né? Tipo assim. Exato. E pra estar ali, a gente precisa começar de algum lugar. Então eu acho muito bacana a sua iniciativa de, eu vou começar aqui com o que eu tenho e vou começar. Porque pra dar espaço pra esses artistas negros, eu preciso criar esse espaço primeiro, né? Exato. Difícil. E Fê, assim, uma das coisas que eu queria saber de ti é, hoje você ainda dança, né? Você é bailarino, tá na companhia de Diadema. E mesmo lá, ou em outros lugares que você já dançou, você sentia que ainda era minoria? Porque eu, por exemplo, dancei numa companhia com muitos negros, e foi muito legal isso, porque eu sei que a diretora da companhia, na época, ela fazia questão de ter esse público junto. E isso era muito legal. Inclusive, ela fazia o racismo reverso, assim, sabe? E foi muito interessante pra mim conviver e estar com as pessoas, né? E eu acho que eu aprendi com todos, assim, a crescer um pouco pra mim, na minha vida em sociedade, por observar as coisas que as pessoas falavam. Aí eu falava, gente, realmente, isso não acontece comigo. É triste, mas não acontece comigo. E eu tenho que passar isso pra frente também. Eu tenho que falar pras pessoas. Eu, como uma pessoa branca, dizer, tipo assim, gente, por que você tá fazendo isso? Né? Chega a ser loucura, assim. E eu sempre conto essa história que aconteceu comigo. Eu sou fisioterapeuta. E uma vez eu tava atendendo um outro fisioterapeuta que tava junto comigo, que é negro, recebeu um comentário péssimo de uma pessoa dizendo assim, como é que você tá fazendo durante o Covid? Aí ele pegou e ficou tipo, nossa, que pergunta aí, né? Não tô entendendo o que você tá fazendo. Aí eu tava do lado, assim, ouvindo, daí ele falou assim, não, porque por causa do seu cabelo, né? O Covid não fica no seu cabelo? Nossa. Gente, eu travei, assim. Aí eu peguei e respondi. Eu falei assim, fica no seu também. No meu, em qualquer pessoa fica. É cabelo, né? Aí ficou um clima, gente, tipo assim, inexplicável. E aí é nessas situações, entendeu? Nessas situações que eu peguei e falei assim, isso nunca ia acontecer comigo, com a G, com qualquer outra pessoa branca. Por que aconteceu com ele? E meu amigo ficou desconcertado. Tipo, dava minha vontade de dar um soco na cara da pessoa. E aí nessas horas você fala assim, realmente, a gente não consegue hoje em dia viver normalmente, né? Tem diversas outras histórias, né? De umas amigas minhas que vai pegar o dinheiro da mão e a pessoa pede pra deixar o dinheiro em cima da mesa, porque não quer tocar na mão da pessoa. Tipo assim, cara, não. E no meio da dança, graças a Deus eu nunca vi isso, senão eu teria dado um murro na cabeça das pessoas. Mas eu acho que faz parte de nós também. Conseguimos mudar isso. Tipo, nesse dia eu não consegui ficar quieta. Pra mim foi... Você contando essas histórias, eu lembrei de uma... Bizarro, né? Bizarro. Falo sobre. Eu tenho uma amiga negra que eu trabalhei num teatro na Alemanha, dancei profissionalmente por lá, e ela tinha um black maravilhoso, e nós brasileiros sempre achamos... Quem tava dentro da companhia, maravilhoso esse seu cabelo. Só que num teatro alemão, então você já imagina, chegava pras cabeleireiras e aí a gente ia dançar um balé, onde a maioria, 90% do elenco eram mulheres brancas, com cabelos lisos. Primeiro que já houve o racismo, assim, um certo preconceito, preconceito comigo por eu ter cabelo curto. E aí, na visão da diretora, mulher tem que ter cabelo comprido. Pra mim já foi assim, tudo bom, minha querida? Aí, segundo que a minha amiga sentou na cadeira da cabeleireira pra arrumar pro espetáculo, e ela falou, então, a gente vai fazer escova agora no seu cabelo. E ali, eu lembro que todo mundo ficou chocado, porque, tipo assim, tá acabando com a identidade da pessoa, da artista, só pra tá todo mundo igual no palco. Aí a minha amiga, eu lembro que ela se pôs, assim, se colocou e falou, então eu não danço. E se eu não dançar com o meu black, eu não vou dançar. E aí, nesse momento, a diretora viu que aí eu já tava conversando sobre outras questões. Não era sobre o cabelo estar enrolado e ser diferente ali. E aí, no final das contas, ela dançou com o black dela. Mas é isso, sabe? E aí, às vezes, a gente até evita trazer questões e situações porque a gente não se imagina passando. Só que, por exemplo, essa situação me fez ver o quanto, se isso já me doeu, do meu cabelo ser curto, imagina pra um negro que vai passar por muitas
mais situações Na ali, vida, né? Então, Qual que você falou que tinha que comentar? Não, eu falei, essas histórias são muito doidas porque elas ferem a nós, assim, muito gigantescamente. Sim. Igual, antes de eu entrar na Companhia de Dança de Diadema, por exemplo, eu fui fazer uma outra audição em um outro lugar. E aí eu não imaginava que esse lugar ele fosse reagir dessa forma, porque eu estava com os dreads. E aí... É isso, tava quase lá pra passar. E aí falou, e aí? Você vai ficar com esse visual? Vai cortar o Aí cabelo? Foi basicamente isso, você isso. entende? Se você quiser Você vai passar, ficar você vai cortar o cabelo. com esse visual, aí eu... Vou, normal, assim, tô bem assim. Tá, assim, aí tipo, deu uma pausa. Nós vamos enviar um e-mail, então, mas só tinha 3 Ou seja, pessoas, você não assim, passou, sabe? né? 3 pessoas, assim, finalistas mesmo. Nós vamos enviar e-mail, então, pra você, assim. Então, tipo, e aí, recebo um e-mail, não foi dessa vez, aqui, né? E aí você já percebe que... E aí tudo... Porque eu brilhava pra esse lugar, eu falava assim, gente, então, esse lugar não é pra mim. Então, a partir do momento que eu também vou me reconhecendo como um artista negro, eu vou começando a entender os lugares onde eu vou. Então, o que foi me filtrando para eu evitar feridas foi entender um pouco da onde eu tô me enfiando. Isso é importantíssimo. Sabe assim? Porque quantas pessoas não teriam tirado os dreads pra estar ali, pra caber naquilo ali. E eu acho que diversas pessoas já fizeram isso, eu já vi isso acontecer. Eu acho que até com mulheres acontece, mas com homens também, de tipo, todo mundo tem que estar igual no palco, aí tem que prender e fazer um coquinho, ou tem que trançar o cabelo. E aí eu falo assim, gente, não, o cabelo da pessoa é esse. Vamos fazer assim, principalmente nas contemporâneas. Exato. Não tem por que raios. Porque daí vem também aquela questão, mas a dança clássica é descaracterizada se você dança sem a meia da cor da pele, que se é da cor da minha pele, não é rosa, não é só mão. Exato, né? ainda bem. Então aí tem essa questão. O que eu entendo, porque a dança clássica ela tem essa questão mais tradicional da coisa. Por isso o nome dança clássica. Mas mesmo assim, estamos em 2024, né, minha gente? Onde a questão racial, onde essas questões de gênero são muito presentes. Então, será que a gente não tem que adaptar, sabe, a dança também a isso? Senão a gente fica dando cabeçada ali, né? Desconstruir, né? Sim, a gente vai separando, sabe? Assim, a gente não vai unindo. E aí, dentro desse lugar, eu começo a ter filtro, cada vez mais filtro. Então, quando eu entro na Companhia de Dança de Diadema, e aí eu percebo que eu tô ali pelo meu talento, pela minha potência, e não por um dread, sabe? Assim, Sim. eu tô ali porque eu sou bom, assim. Não é pelo visual, porque, sei lá, vai fazer tal coisa e pode soltar o cabelo. Tá, eu vou encontrar um caminho de prender esse cabelo, fazer... Sabe, você assim, perceber que ali você cabe, né? Ali eu posso ser quem eu quiser, ser quem eu sou, ser de fato, e não ter que me limitar dentro de uma caixa. Porque eu acho que também não dura. Imagina você ter tirado os seus dreads. Qual felicidade você teria dentro daquele lugar a longo prazo? Exato. Tipo, E o negócio é que a gente aprende a se caber nos lugares a todo momento, né? Tipo, eu tenho que me desconstruir, até mesmo não me reconhecer só porque eu quero esse emprego ou essa vaga de trabalho. E se pra gente, de novo, mulheres brancas ou pessoas brancas, já às vezes nesses lugares de muito preconceito, pessoal negro, e ainda eu via muito isso presente ainda mais na Alemanha, que é um país extremamente nacionalista e preconceituoso. No nível de, tipo, um amigo negro meu ser parado toda vez pela polícia na rua porque os caras achavam que ele tava com droga, entendeu? E aí a gente fala assim, só por conta da cor, entendeu? Isso tava nítido. Eu não era parado, entendeu? Então é bem... E aí não deveria ter esse lugar, né? Da gente estar se preocupando em qual é o lugar pra não me causar essa ferida. Pô, isso daí é um absurdo. E são coisas que, assim, por exemplo, quando a gente fala assim, o amigo passou por isso, eu vou me conscientizando disso, eu vou compreendendo, eu vou pegando essa... Só que essa ferida, ela fica... Eu comentei com uns amigos recentes, essa ferida, ela fica ainda. Então é muito difícil da gente... Nossa... lidar depois com isso. A gente fica inseguro, porque igual um caso do meu coletivo, né, no meu grupo, nós fomos se apresentar em um festejo na cidade. E aí, eu juro pra vocês,
nós íamos dançar, estava nítido que nós estávamos indo dançar, porque as meninas estavam com coisa na cabeça, e eu com um monte de mochila, levando as coisas também delas, só que estava todo mundo com mochila. E aí dentro do guarda de segurança eu sou o único parado, entra todo mundo, e eu sou o único parado. Para que abre tudo. Aí eu tô indo dançar, tipo, né, tô com a roupa, aqui tinha coisas pessoais, sabe, suporte, por exemplo, sabe, eu ia abrir, eu ia me sujeitar, né? ia me sujeitar, não, me sujeitei. Se sujeitou. Eu passei por isso, então eu parei, abria, sabe, assim, Com são uma coisas raiva, que... porque você sabe por que você tá sendo parado. E é um sentimento horrível, porque depois eu ia estar com um grupo, ia dançar, então naquele momento, assim... São coisas, os racismos cotidianos que a gente não... Tá assim, num fiozinho que a gente nem saca. E aí, tipo, aquilo pra aquela pessoa fica... E aí depois eu fiquei super mal, assim, malzaço. Percebi que aquilo não ia participar mais daquele evento, sabe? Assim, e é isso que eu tô falando. Hoje em dia eu vou filtrando os lugares que eu quero estar. Não é todo lugar que me faz... E aí é isso, às vezes eu chego num lugar, eu percebo que esse lugar não é pra mim, eu me retiro. Não tem problema nenhum com isso, assim, de ser sincero. Eu preciso hoje me sentir bem e tá bem com o ao redor, assim. Se eu vejo que aquele lugar não tá rolando, seja pode ser um super lugar, assim, pode ser uma super potência, assim, de sucesso, né? Exato. Mas se ele não caminha junto... Do pensamento de vamos cada vez mais juntos, Ele atrapalha seu bem-estar, não vai rolar, não tá no propósito assim, de vida, tanto artístico quanto de vida como ser humano, porque o que eu penso esse ser humano, se ele é tão ser humano, ele vai ser tão artista com certeza. quanto. Que bonito isso. Bonito mesmo. Poético. Que bonito isso, gente. Acho que esse é um bom ponto pra puxar no camarim, né? Sim, no camarim é nosso momento bad vibes, mais ou menos isso. Que é um momento em que você, na sua vida, trajetória, carreira, ou o que você quiser dizer, que você achou que nada mais ia dar certo. Assim, pode ser pessoal, familiar ou de carreira. Você falou assim, nossa, realmente eu desisto, porque eu tô tentando e aonde que eu vou parar nisso aqui? E aí conta pra gente um pouquinho, algum momento assim. Tá, deixa eu ver. Deixa eu pensar. Os momentos aqui. Eu acho que um momento bem difícil assim para mim foi quando eu volto do Canadá, que eu fui dançar fora. E aí quando eu voltei, eu fiquei bem perdido, porque a minha avó havia falecido e aí tava só a minha mãe, e aí eu, assim, de família mesmo, e meu pai é separado, né? E nem tinha um pra mim, então, assim, eu só vejo ela como uma ponte muito grande. E aí eu falei, gente, eu preciso ajudar em casa. E agora? E agora? Como que eu deixo ela sozinha? O que eu faço? Sabe, assim... E a gente sabe que toda volta pro Brasil também até o tempo, e eu sei muito bem sobre isso, porque eu, tem um ano que eu voltei também da Alemanha, até as coisas se acomodarem, até você se adaptar, leva um tempo. Não, e é isso, assim, você precisa de dinheiro para trabalhar. Quando eu voltei, eu tava quase no meio do ano. Não tinha nenhuma escola que eu pudesse dar aula, não tinha nenhum projeto, sabe? Não tinha nada, assim. Não tinha nada que eu pudesse fazer, eu comecei a entrar em desespero. E comecei a refletir sobre essa dança. Falei, gente, que dança é essa? Que eu fui pra fora, dancei, né? E aí, nesse momento, eu me vi bem mal, querendo desistir de tudo. Tanto que eu vou para um telemarketing trabalhar. Você foi, trabalhou? Nesse meio de jornada, eu vou pro telemarketing. De atendimento. Pra conseguir ter dinheiro pra você. Cobrança das Casas Bahia ainda. Para poder ter um sustento, para poder pagar a conta e para poder finalizar a minha graduação. Entendi. Você é formado em dança? Em dança, artes cênicas em dança. Legal, E aí, mesmo sendo FIES, que eu tive a bolsa FIES, eu pagava ainda todo ano, quando você reingressava, você precisava dar o valor e depois ele ia te pagar. Então, de onde eu ia tirar esse dinheiro? Então, foi um momento que eu fiquei refletindo sobre essa dança. Que dança é essa que me impossibilita seguir esse sonho? Será que é isso que está me fazendo bem? Sim. Então, foi um momento que eu caí, assim. Fiquei quase metade do ano, assim, sem dançar, sem dar aula. Triste, quase depressivo, assim. Tentando
me reencontrar, assim. Aí o ano vira, fala assim, vou dar mais uma chance para essa dança, assim, né? E aí eu já tinha guardado esse dinheiro, já tinha ajudado em casa. Vou dar mais uma chance para ela, vamos ver o que ela me devolve, assim. Mas foi um processo muito triste, assim, eu me vi muito inseguro das coisas e não acreditando de mim. E aí, dentro desse mesmo episódio, por exemplo, já abrindo essa fenda também, assim, você já tá num estado de vulnerabilidade gigantesco. E aí, a Estrela Marte era no centro da cidade ali. E aí, quando teve 2 vezes que eu saí, e eu gostava de passear, assim, né, no horário de almoço. E aí, eu sempre gostei de me vestir, assim. Vestir coisas, sabe, largas, coisas apertadas. E aí, eu tinha um jaquetão, sempre usava esse jaquetão. E aí, eu vou numa loja, tipo, ficar olhando as coisas. E é nisso que eu estava olhando as coisas, o segurança começa a me perseguir. Não. E aí eu já tava, assim, bem mal, e aí ele começa a me perseguir. Eu percebo que ele estava me perseguindo. E aquilo vai me gerando uma insegurança de estar ali naquele lugar. Fala assim, gente, eu não tô com nada. Sabe assim? Eu não fiz ele nada, pode, não ele fiz pode nada. Sabe assim, eu comecei já a me ir pra trás. Mas eu falei, gente, o que tá acontecendo? Será que... E aí sua cabeça já fica a milhão, assim. Então, eu peguei, e aí era muito nítido. Eu ia pra um outro corredor, ele vinha pro outro corredor. Eu falei, gente, vou sair daqui. Nossa. E aí o medo, porque eu já havia passado por esse momento de ser revistado, de tirar coisas pessoais minhas, o suporte, cueca, sabe? Horrível. Aí eu falei, gente, olha eu aqui de novo, numa outra situação, num outro contexto, onde eu já nem tô na dança, nem, sabe? Tipo, tô distante desse mundo, será que... Aí foi cada vez mais esse choque de realidade, assim, ó, o que acontece, né? Tá sempre presente. E aí, quando eu fui sair, tipo, não fez nada, mas eu saí, mas isso me gerou um trauma. Com certeza. E assim, são as marcas que gente, assim, hoje em dia, eu juro pra vocês, quando eu ainda vou ver, ainda me pego com o braço pra trás, vendo as coisas. Eu não consigo, tipo, mais tocar. Se eu vou tocar, tipo... E já deixo aqui. Sabe, assim, tem muita insegurança. Olha isso. E aí eu fui percebendo recente que isso é um eco que lá de trás. Só que eu só fui me sacar porque tem uma falha grande minha, assim, grande. Eu sei disso, eu vou melhorar. Que é que eu não faço psicólogo, né? Não passo. Então, tipo, porque isso já teria sido catado antes, assim. Só que aí veio agora, nesses lugares que eu me vi, assim... Eu tinha uma insegurança de tocar nas coisas. Sempre um receio de, tipo... não vou, porque vai que vão achar que eu tô pegando. Sabe, assim? E é isso. E me gerou esse lugar. Então, eu já tava vulnerável e aí eu fiquei muito mal. Eu fiquei uma semana muito mal. Não ia nas pausas pra loja fazer nada. Então, além de eu estar triste, querendo desistir de tudo, assim, da dança, fala assim, não, porque é isso, dentro desse meio. Eu queria trabalhar em oficina, eu queria virar outra coisa que não fosse com dança. Porque eu falei, a dança não vai me dar dinheiro pra mim, não vou conseguir mais sobreviver. E lá fora, no Canadá, você passou por alguma situação assim também? Ou lá foi mais tranquilo? Então, se eu passei, eu não percebi, porque eu fui pra lá e não falava inglês. Então eu fui aprendendo diariamente a falar. Então tudo pra mim era muito de observar e escutar a língua, assim, sabe? Entendi. Então, tipo, era um ato de sobrevivência mesmo, assim. Certo. Tipo, eu preciso aprender esse inglês agora pra poder me comunicar. Então, eu acho que da onde eu percorri, os caminhos que eu percorri, eu não tive esse movimento. Percebeu, né? Se ele aconteceu muito superficial e eu não percebi. Uma das coisas que a gente tava falando que era se fazer caber, né? Nesse momento, por exemplo, de vulnerabilidade absurda em que você estava, se você tivesse feito a audição e alguém falar do seu cabelo, você teria entrado naquele momento, entendeu? Então é muito de contexto, assim, né? No momento em que você fez, né, que foi mais recente, você já tinha esse reconhecimento de falar assim, não, eu não vou caber aqui, eu não quero mudar quem eu, Felipe, sou pra estar nesse lugar. Mas o Felipe, que estava naquela situação completamente vulnerável, se tivesse feito a audição e naquele momento, você ia ganhar dinheiro.
Tipo, era o jeito que você tinha pra sustentar a sua família, Verdade. pra cuidar de você. Você tinha voltado de uma situação super difícil, de outro país. Naquele momento, talvez você tivesse aceito. Então, eu coloco essas duas situações porque não tem como a gente julgar, né? Não. Quem aceita ainda algumas situações. Nossa. Porque, às vezes, essa pessoa É tá sobrevivência. precisando e é sobrevivência. sobrevivência. E é sobrevivência. Então, eu sempre falo assim, eu falo já aonde que essa pessoa tá, do que ela veio, pra onde que ela foi, pra onde ela quer ir. Porque às vezes é o que tem. Tipo, você trabalhou no telemarketing, porque era o que tinha naquela época. Entendeu? Então, a gente realmente não pode julgar, assim. Não pode, é muito difícil. É verdade. Muito difícil. Mas que bom que você conseguiu É verdade. agora se reconhecer realmente como um artista negro, abrir portas, abrir oportunidade para outras pessoas. Hoje o seu festival acontece aqui em São Paulo ou em São Caetano? Ele ainda tá acontecendo em São Caetano. Na verdade, ele começa em São Paulo, em São Mateus. Ah, E aí eu trouxe ele para São Caetano esse ano. Assim. A quarta edição eu trouxe para São Caetano porque aí eu entrei como conselheiro municipal legal. de dança, na cadeira de dança. E aí eu vi essa porta se abrir, assim. Vou trazer para essa cidade que é super em alta, mas tem muitas coisas falhas na própria questão de cultura ali, na questão de dança, como que a gente pode, né, melhorar, enfim. Então, acho que... Aí eu trouxe para São Caetano. E aí a minha ideia é ir aos poucos aumentando esses lugarzinhos, assim. Mas eu tô com calma, assim, Mas sabe? é uma vitória onde você conquistou. sim. E o que você conquista não é só pra você, né? É Exato. pra muita gente. Que legal. demais, muito legal. E conta um pouco pra gente, desse ano já foi? Vai acontecer? Vai ser ano que vem? Como é que tá? Já foi. Faça o seu merchan. Esse momento é seu. Momento de propaganda da dança pode. Já aconteceu em abril, Ah. dia 6 de abril. E foi, assim, o nosso maior alta, assim, de público, Legal. de escolas que estão começando a perceber esse festival, que estão valorizando esse festival. Então tá sendo muito legal. Trouxe uma proposta de dentro da caixa preta e fora dessa caixa. Então, assim, os grupos que querem dançar 2 dias, por exemplo, eles têm a possibilidade de dançar num parque da cidade. Então, deu no domingo lá a gente estendendo no linóleo, passando coisa pra galera dançar. Então, quem era premiado automaticamente já entrava pra lá, assim, primeiro, segundo, terceiro, já entrava pra esse festival, pra essa mostra no domingo de manhã. E aí quem tipo, por algum motivo não passou, quem mais podia também. A minha ideia também não era excluir, assim, não Legal. consegui nada e não vou poder dançar. Não, que é isso. A escola em si já tem direito a levar 2 obras, se ela quiser, sabe? Que Assim. da hora, que Então, legal. foi uma porta que... Uma ideia que... trouxe mais escolas também. Falar, nossa, que legal dançar 2 dias. Paga pra dançar um dia, mas tá dançando 2. Tá divulgando mais a escola, porque eu deixei as escolas falarem sobre o trabalho delas, assim, sabe? Porque eu penso nesse lugar, assim. Vamos abrir o espaço pra mim, mas abrir espaço pra outras pessoas também. Vamos fazer junto a coisa, porque assim a gente vai... conquistando junto, eu acho que é mais interessante também. Automaticamente isso vai se tornando um reconhecimento seu, mas também vai dela, sabe? Assim, então isso é gostoso. E aí pro ano que vem a gente já pensa em fazer 2 edições, nas proximidades do ABCD ali, né? Do município e um em São Paulo, assim. Vamos ver se Que vai demais. dar certo. E são obras contemporâneas, clássicas, sapateado, tudo? Tudo, Cabe tudo. tudo. Não Cabe é tudo. só uma modalidade. Não, cabe tudo. Tá Que tudo demais. bem livre e aberto, assim. Que demais. No final você conseguiu os júris, conseguiu o Exato. festival, Consegui. conseguiu crescer, voltou pra dança, ainda bem, porque olha o que ele tá fazendo Sim. hoje. Exato. Que bom que você saiu do telemarketing, mesmo que aquele momento tenha sido parte Tenha sido da sua vida. importante. Sim. Exato, hoje tenho certeza que sua mãe tá super orgulhosa de você e a sua avó também, aonde quer que ela esteja. E espero que você esteja realmente muito feliz, Fê, pelo que você tá fazendo pela dança, pela comunidade, pelos seus e pelo todo, assim, né? Pela nossa sociedade mesmo. Muito obrigada, acho que não tem Maravilhoso. palavras pra esse negócio. Eu acho que é isso também, pensar nesse artista que vai se reconhecendo como um artista negro e vai virando esse multiartista, porque eu me vejo sou um multiartista, né? Produtor, bailarino, Legal. professor, coreógrafo, diretor de um coletivo. E aí eu fiquei pensando nisso tudo, dentro dessas ideias doidas,
E aí resolvi fazer aproveitando já mais um campo de merchan, divulgar que eu estou iniciando um projeto chamado Projeto Caixa Preta, onde vai ser um grande acervo das minhas coisas, assim, desde as minhas produções, e agora eu estou começando a escrever artigos sobre dança, né? Então, tipo, eu tô começando a colocar tudo num lugar só. Então, eu vou lançar um site em breve, que vai chamar Projeto Caixa Preta, onde vai estar tudo junto, assim, todas essas ideias, assim. Como que é o Felipe diretor, como que é o Felipe pesquisador, escritor da coisa. Porque a gente é tão a gente faz muita coisa, e aí quando a gente precisa buscar algo nosso, é muito difícil, porque a gente faz tanta coisa que a gente fica meio perdido. Então eu tive essa sacada de falar assim, vou criar um espaço, um site, onde seja todas as minhas coisas ali. Eu acho que isso vai facilitar para quem vai querer me contratar, para quem vai querer ver meu trabalho mais sobre, e vai ajudar também as pessoas no âmbito geral, assim, a se aproximarem mais de mim, a trazer mais, né, esse contato, assim. Que você possa ser realmente essa coragem para mais artistas negros se identificarem. Eu ia até perguntar, assim, o que você diria hoje para um jovem, 14, 15 anos aí, negro, que tá começando a dançar? O que eu diria para ele hoje, para ele acreditar para ele acreditar nesse sonho, porque ele é possível, vai ser duro, não vai ser fácil, mas que hoje ele já tem muitas referências, tipo, negras, assim, que possam ser esse estímulo, esse impulso, que eu não tive lá atrás, fui fazendo meio às cegas, e aí quando eu abri mais os olhos foi que eu vi as referências que hoje são referências para mim ainda, e ainda continuam sendo referências, e aí é isso que você falou, às vezes a gente não percebe, mas quando um aluno ou uma aluna mesmo chega para mim e fala, Fê, você é minha referência, isso é muito gigante para mim. É gratificante. Nossa, porque eu nem tenho noção de como que eu tô mudando a vida daquela pessoa, né? A gente, na real, a gente, né? Não tem noção. Não tem noção de onde esse podcast vai chegar, quem que ele vai acessar, o que às vezes a pessoa tá precisando de uma conversa, assim, de escutar isso. Então, a gente não tem noção de como que essa arte, ela abre, como ela toca, como ela transforma, como ela cura. Sim. Então, como ela tranquiliza, como ela é um campo de afeto. Eu acho que muito esse lugar, assim, ela é afetuosa também. Ela vai fazer a gente questionar, vai problematizar a coisa, mas ela é afetuosa. A gente sabe cuidar, ela sabe cuidar da gente. Que legal. Vida longa os teus projetos. Gente, Adoramos que a bonito. conversa. Lindo demais, Legal Fê. demais. Obrigadão. Parabéns. Beijo enorme, adorei. Vida longa. É isso. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. E aí, curtiu esse episódio? Que tal então deixar o seu feedback aqui pra gente? Ele é super importante pra nós e ficaremos super felizes em poder falar com você. Não esquece que você também pode deixar o seu like e ainda dá para você avaliar o nosso podcast nas plataformas Spotify, YouTube e Orelo ou, claro, na sua plataforma favorita. E se você tiver alguma sugestão de temática para os nossos próximos episódios ou até mesmo de convidados, manda lá no nosso Instagram, @nadancapodcast. Estamos de olho em você, hein? Valeu demais e até a próxima!